ok? Nós vamos ler este livro aqui. Nós vamos ler, nós vamos comentar, nós vamos compartilhar da nossa situação baseado no que nós estamos ouvindo. Leia as referências bíblicas, porque o que nos dá vida é o quê? A palavra de Deus. Então, cada referência bíblica, nós vamos lá. Aí vamos discutir o assunto. Ele falou da infecção do vírus, que está contaminando o mundo inteiro da iniquidade. Aí eu perguntei para minha esposa, será que nós não já fomos infectados? Será que nós já estamos totalmente com o vírus incubado em nossos corações? E aí ele não fala somente isso, ele fala o que mais? Quais são os sintomas de que você foi contaminado pelo vírus da iniquidade? Sabe qual é? O primeiro deles, o seu amor a Deus. O seu amor a Deus. Como é que você checa se você foi contaminado pelo vírus da iniquidade? Cheque o seu amor a Deus. Como é que eu vou checar o meu amor a Deus, irmão? O meu pensamento da semana inteira, quanto tempo eu dediquei para Deus? Você, pessoalmente, quanto tempo você dedicou para Deus? Quanto tempo você saiu da sua casa para fazer uma visita a alguém? Vamos pensar de forma prática. Durante essa semana que se passou, essa semana agora que passou, quanto você se lembrou de alguém em oração, alguém que pediu para você orar? Você orou por essa pessoa? Alguém chegou para você, Wanderson, ora por mim, por favor, eu estou precisando, eu estou passando uma dificuldade. E o Wanderson dá o quê? Dá o like, dá o joinha, bacana, eu vou orar por você. Ele chega na casa dele, o que é que ele vai fazer? Tudo menos orar por mim. Porque nós muitas vezes agimos dessa maneira. Porque nós achamos que o pedido que as pessoas fazem para nós não é importante. Tu és o meu amor, ó Rei e Criador, do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos reunidos com nossos irmãos e irmãs, para poder tirar de nossos corações todo o sentimento de já sei, todo o sentimento de estarmos fartos. Queremos nessa manhã abrir de fato o coração ao Senhor, para que a sua palavra possa gerar em nós vida, essa vida que transforma, essa vida que nos conforma mais à imagem do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um de nós, abençoe as nossas famílias, conceda-nos a graça para viver o que vamos ouvir. Se ainda temos alguma restrição, alguma dificuldade, que o Senhor possa nos sustentar, até que o Senhor alcance completamente o nosso ser. Ajuda cada um de nós, ajuda nossas crianças nessa manhã, ajuda seus pais, dá-nos sabedoria na condução, Senhor, da tua igreja. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Bem, irmãos, Deus às vezes nos dá momentos assim especiais para nós, né? E nós, quando estamos atentos à manifestação de Deus em nosso meio, nas coisas mais simples, é uma das coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje, a questão da simplicidade. Eu vejo cenas todos os dias, cenas muito bonitas, cenas que às vezes enchem os nossos corações de alegria. A vida não é só tristeza, não é só dor, não é só lamento. A vida tem os seus momentos de alegria, de contentamento, de satisfação. E sempre quando eu venho para a reunião, eu procuro prestar atenção nos gestos, nos detalhes que acontecem em nosso meio. Nós às vezes nos acostumamos de vir para esse salão, sentar na nossa cadeira já quase cativa e não prestamos mais atenção muito no que acontece à nossa volta. Olhamos parece que só para nós. Tem um garotinho, não sei se ele está aqui, eu acho que ele está escondido em algum lugar aí, acho que ele está ali, chamado Samuel. Que cena linda, irmãos. Como isso ainda motiva o nosso coração a voltarmos à simplicidade das coisas simples. A olhar às vezes uma criança, eu sei que muitos irmãos às vezes podem se sentir incomodados com o barulho das crianças. Às vezes alguns irmãos podem achar que as crianças às vezes atrapalham a nós ouvirmos a mensagem. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não olhem para as crianças aqui como se elas estivessem atrapalhando a nossa reunião. Eles fazem parte dessa reunião. Eles não são um impedimento para a reunião. Isso vai depender de como está o seu coração nessa manhã.
Se você estiver com o coração já desgastado, cansado, já um coração já desiludido, o que vai acontecer? Até a sua presença aqui já é desgastante. Agora, se o seu coração está contente, está alegre, está feliz por estarmos aqui, o barulho das crianças vai ser como música aos nossos ouvidos. Nós vamos apreciar o momento que elas estão aqui. E aí eu quero falar do Samuel. O Samuel, ele chegou aqui, veio falar comigo aqui. Que coisa bonita demais isso. São coisas impagáveis. Nós estamos formando uma nova geração. E esse é o anelo do nosso coração, formar uma nova geração, uma geração diferente da que nós somos, uma geração mais comprometida, mais reverenciada às coisas que o Pai tem nos apresentado. E aí ele sentou aqui ao meu lado, se apresentou para mim, eu falei, mas quem é você? Que ele cortou o cabelo, né? Ele está diferente. Quem é você? Eu falei, eu sou o Samuel, você não lembra de mim? Aí quando eu olhei assim, eu falei, eu estou lembrando, você é o Samuel, muito bem, seja bem-vindo, Samuel, que bom você estar aqui nessa manhã. E antes ele só vinha na escola bíblica, porque a mãe deixava ele ali, ele vinha sozinho para cá. A mãe não vem mais, mas ele está aqui. Amém. E ele veio, não foi porque a mãe obrigou ele a vir, ele veio porque ele quis estar aqui, porque é bom estar aqui. Amém. É bom estar aqui. E aí ele saiu, foi falar com o Antônio Carlos, deu um abraço no Antônio Carlos, deu ou não deu? Talvez você adulto não daria um abraço no Antônio Carlos, talvez você não daria um abraço nele, é ou não é? Porque nós já estamos envelhecidos, já estamos mal acostumados, nós achamos que nós temos que abraçar quem nós gostamos, ou quem nós temos alguma proximidade. Isso o que é, irmãos? É velhice espiritual, é não olhar para o irmão que está do seu lado e reconhecê-lo como seu irmão. E aí o Samuel continuou a sua andança aqui pelo salão. Aí a irmã Raimundinha pegou na mão dele e o trouxe para o lado do Natan. Irmãos, que cena fantástica. Meus olhos encheram de lágrimas na hora. Eu falo para vocês, meus olhos encheram de lágrimas. Isso já faz parte da mensagem, tá? Na introdução não, é a mensagem em si. Aí ele veio aqui, Natan. Olha, irmãos, que coisa linda. Talvez você não faria isso. Levanta aí, Natan, por favor. O Natan, irmãos, imediatamente estendeu o seu braço e colocou sobre o Samuel. E fez bem assim. Desse jeito. Talvez, obrigado, Natan. Talvez para você, irmão, isso seja uma cena comum. Porque nós já estamos velhos. E velhos não me refiro à nossa idade. Nós estamos velhos no que diz respeito ao frescor da importância, do valor que nós temos quando estamos reunidos. O apreço que nós, como crentes em Jesus Cristo, como um povo mudado, um povo transformado, um povo cheio da presença de Deus, amamos estar com aqueles que representam a Deus. Então, quando eu vi essa cena, eu confesso para os irmãos, se tivesse uma filmagem aqui, ele veria os meus olhos lacrimejando, porque são momentos que eu aprecio demais. Então, quando nós estivemos nesse salão, nós passamos aqui pouco tempo, não preocupe somente com você, meu querido. Levante a sua cabeça um pouquinho e dê uma olhadinha para o outro lado. Veja, de repente tem alguém sozinho ali, precisando que você sente-se do lado dele, precisando que você estenda seu braço e diga assim: irmão, que bom que você veio. Sabe, nós precisamos aprender, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei que é difícil. O último hino que nós cantamos fala que para nós o reino hoje é um exercitar, mas será galardão quando Cristo voltar. Mas hoje nós temos que aperfeiçoados ou treinados ser. Então nós vamos treinar agora. Nós vamos fazer esse gesto que o Natan nos ensinou nessa manhã. Natan nos deu uma lição maravilhosa. O irmão ou a irmã que está do seu lado, que você não teve a oportunidade, que eu sei que você não vai fazer isso por conta própria, eu quero ajudar você e ajudar a mim também. Levante a sua mãozinha assim para o irmão e diga assim: irmão, que bom que você veio. Levanta aí, Natan, me ajuda aí, Natan. Ô, Natan, me ajuda. Que bom, viu? Obrigado por esse exemplo que você nos deu para nós nessa manhã. Simplicidade. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos concordam que nós estamos muito mal acostumados?
Luzani, você concorda comigo que nós estamos mal acostumados? Às vezes nós queremos que o Roberto faça muito quando eu não quero fazer nada. Nós queremos que o Roberto ele desempenhe todas as minhas carências, ele alcance as minhas perspectivas, sem eu dar nenhum passo. Nós cantamos o hino que nos dizia o quê? Passo a passo, dia a dia, com Jesus quero andar. Agora, como é que eu e você, de forma prática, podemos andar com Jesus? Me diga aí, quem está vendo Jesus aí? Quem está vendo Jesus? Eu poderia afirmar categoricamente para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu estou vendo aqui nessa manhã um monte de Jesus. Porque se o que foi dito para nós ontem na escola bíblica, se o que foi afirmado para nós ontem na escola bíblica, que eu sou a habitação de Deus, eu sou Cristiano da Fonseca Lima, casado com a Ruth Pereira de Novaes Lima, se a afirmação de ontem é verdadeira e eu creio que ela é verdadeira, não tenho a menor dúvida quanto a isso, então eu posso afirmar que eu estou vendo Jesus. Agora, se você está vendo Jesus, como você se comportaria diante de Jesus? Você seria Simão, o curtidor, em que Jesus entra na casa dele e nem o costume próprio da sua cultura ele não exerce com Jesus, porque ele como anfitrião deveria receber Jesus com uma bacia de água e lavar os pés de Jesus. Ele deveria, Simão, fazer isto. Mas, no entanto, ele olhava para Jesus como uma pessoa inferior a um escravo. Jesus não tinha a importância que as pessoas comuns, leigas, davam para Jesus. Porque, segundo a sociedade, Jesus é para os humildes, para os pobres, para os indoutos, para os não intelectuais. Então, como é que eu posso receber Jesus e aqui pegar uma bacia, que eu só pego para pessoas importantes, para lavar os pés de Jesus? Então, não vou fazer isso. Então, como é que nós, meus irmãos, em relação a mim e a você, em relação uns aos outros, como é que nós nos comportamos? Se Jesus habita em mim e habita em você também, como é que nós estamos tratando Jesus? É fácil falar de Jesus no céu. E uma frase que o Roberto falou ontem, maravilhosa, fantástica. Ele disse, o nosso Pai está nos céus, mas os seus irmãos e irmãs estão na terra. Isso quer dizer que a vontade do Pai tem que ser vivida, praticada, exercitada na terra. Mas para nós é mais fácil dizer, olha para Jesus. Você tem que andar nessa terra olhando para Jesus. Eu pergunto para você, onde é que está Jesus, meu irmão? Você sabe por que nós dizemos isso? Porque nós abrimos mão da nossa responsabilidade de podermos aqui ser representantes de Jesus Cristo. Por isso nós falamos, olha para Jesus no céu. Ah, irmão, o irmão te ofendeu, beleza. Esse irmão que te ofendeu tem Jesus no coração dele, ele pode se arrepender. Mas nós não, olha para Jesus. Nós vamos ver aqui nessa manhã que Paulo segue um caminho completamente ao contrário. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos ajude nessa manhã, que Deus abra os nossos corações, não, irmãos, para um discurso bonito. Eu fujo do discurso bonito. Sabe as coisas que eu acabei de falar que nós queremos que o Roberto faça para atender às nossas demandas, e nós não damos um passo para fazer absolutamente nada. Nós queremos que a igreja seja assim, que a igreja seja assada, que a igreja faça aquilo. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, como eu falei ontem com o nosso pequeno grupo da terceira idade, nós não podemos olhar aqui e achar que nós somos a parte da igreja. É tipo assim, o brasileiro é muito corrupto. Como se você não fosse. Quando você fala o brasileiro é corrupto, você está dizendo de quem? De quem você está falando? Mas nós não, nós apontamos para onde? Congresso Nacional. Porque é mais fácil apontar em direção ao outro e não olhar para você. Por isso nós temos sérias dificuldades para caminhar com nossos irmãos e irmãs na terra. Nós temos muita dificuldade, Marcelo.
Nós não ousamos, às vezes, quebrar o protocolo, levantar um pouco da nossa cadeira e falar com o irmão que eu não falei, aquele irmão que eu não vejo há uma semana, aquele irmão que já tem 2 meses que não vem. Aí todo mundo diz assim: mas o pastor deve ligar para ele. Mas por que você não liga em nome de Jesus? Senhor Jesus. Nós vamos ver nessa manhã, nós temos que aprender a sermos pais espirituais uns dos outros. Cada um temos que desempenhar e desenvolver tal habilidade de paternidade bíblica e espiritual uns para com os outros. Eu não posso atribuir isso, meus irmãos, primeiramente. Isso cabe sim aos presbíteros da igreja. Eu vou falar isso aqui, eu vou cortar na própria carne. Eu não tenho medo de cortar a própria carne. Isso cabe para nós presbíteros, mas para o outro lado, nós como igreja, como um povo, como uma comunidade de fé, que representamos a Deus nessa terra, nós temos que sentir-nos responsáveis uns pelos outros. Nós não podemos voltar para nossas casas confortáveis e olhar: poxa, o irmão já tem 2 semanas que não vem, poxa, aquele irmão tem 3 semanas que não vem, ou aquele irmão do meu grupo, do meu pequeno grupo discipulado tem 2 semanas que não vem, ele deve estar com os problemas dele, e aí ele se vira. Nós temos que acabar com isso, irmão. A igreja é o evangelho visível. Aquilo que nós falamos ontem em teoria e em conceito, ele tem que se tornar prático, tem que se tornar real, ele tem que se tornar palpável. De que maneira? Na minha e na sua vida. Essa foi uma frase que eu ganhei ontem do Roberto: o nosso Pai está nos céus, mas os meus irmãos e irmãs estão na terra. A outra frase que eu ouvi ontem na primeira parte da mensagem, na exposição da irmã Raimundinha, que eu gostei demais, eu vou falar um pouquinho disso aqui. A palavra de Deus gera vida. Ossos secos, sequíssimos, ao ouvir a palavra de Deus, reviveram. Isso mostra-nos um princípio. Nós só podemos obter vida espiritual a partir da palavra de Deus. Ela não vem de postagens, por mais bonitas que sejam do Facebook. Não vem. Ela não vai saciar o teu coração com postagem do Instagram. Não vai vir, você não vai obter vida. Vida nós obtemos por meio da palavra de Deus. Quando eu me debruço, quando eu, por apreço, por valor, por reconhecer esse livro como palavra de Deus, me debruço nele e reconheço como sendo palavra de Deus. Me aproprio dessas palavras. Não faço disso somente o meu discurso. Eu não só falo somente frases decoradas, frases que eu entendi, eu repito porque eu entendi. Não, eu penso no que eu estou falando, eu penso saber se eu creio no que eu estou falando, eu penso saber se isso faz parte da minha vida, se eu quero que isso seja a minha vida. Nós temos que encarnar a palavra de Deus. Ela não pode ser, meus irmãos, eu temo que muito em breve, eu tenho dito isso aqui nessa igreja, quem me escuta aqui sabe disso. Eu temo que logo logo nós estaremos rejeitando a Escritura Sagrada para podermos nos apegar, irmão, a frases isoladas que um ou outro tenha dito pela terra fora. Eu temo que nós substituímos a palavra de Deus por outras coisas. Meu querido irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Nós chegamos à 20ª lição, que é a lição de hoje. Eu vos gerei pelo Evangelho. Irmão, seja sincero, por favor. Seja sincero. Eu digo para os irmãos, eu não quero ser um ator. Eu não quero representar uma coisa que eu não sou. Cada palavra que eu ouço, eu checo a minha vida e falo: Deus, eu estou totalmente em falta nisso aqui. Eu não estou completando em nada isso aqui. Senhor, inclina mais meu coração para Ti. Ajuda-me a passo, dia a dia, a estar junto a Ti. Irmão, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Quem teve a curiosidade de ler a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 16? Ninguém teve. Irmãos, isso é trágico. É trágico. Os irmãos entendem que nós estamos desviando, porque olha, Paulo falou aos crentes em Corinto: rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos quem? A igreja em Corinto, o quê? A mesma coisa, e que tenhais o mesmo parecer, o mesmo entendimento.
Nós podemos dizer que hoje nós temos o mesmo falar? Talvez eu estou falando aqui de 1 Coríntios, você deve estar pensando em Romanos. Romanos passou. Nós agora estamos em 1 Coríntios, ainda que Romanos nos dê base para 1 Coríntios. Eu quero encorajar você, nós vamos continuar com 1 Coríntios agora, nós vamos terminar a conferência, agora, esses capítulos finais, do capítulo 10 em diante, e aí eles vão entrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se nós não o fizermos, como é que nós podemos obter a vida que nos capacita a praticar aquilo que nós estamos ouvindo? Como é que nós podemos fazê-lo? Como é que eu posso, veja bem, como é que eu posso ser um com o Vinícius, falar o mesmo que o Vinícius, sendo que o Vinícius é diferente de mim? Ele tem cabelo, eu não tenho. Eu não vou andar com ele porque ele tem cabelo, eu não tenho. Eu tenho inveja dele. Como é que nós vamos fazer agora? O elemento principal que Paulo apresenta nessa carta é a cruz de Cristo. O que vai eliminar, Paulo Arthur, essa diferença do cabelo sem cabelo é a cruz. Então, quando eu entendo o princípio da cruz, que é para eliminar essas diferenças, o Vinícius não se deixa ou não se torna um obstáculo para mim. Pelo contrário, ele vai ser um grande apoio para o meu avanço. Ele vai me fazer lembrar, um dia eu também tive cabelo. Não há uma disputa. Não há disputa. Então nós temos, meus irmãos, que quando nós estivermos lendo um livro específico, eu quero encorajar você. Veja bem, o Natal, na semana passada, ele terminou aquele livro, a dupla missão de Apocalipse 12, que é preparar o filho varão e preparar o deserto para o povo na grande tribulação. Essas duas comissões. E aí ele nos apresentou este livro, esse aqui, do irmão Ezra. Você está preparado para o fim? Esse aqui ele preparou. Eu e minha esposa já começamos a fazer a leitura desse livro. E pergunta para ela, depois, pode procurá-la no final. Irmã, como você se sentiu quando você terminou o capítulo do livro? Você pensa que nós gastamos 1 horinha para ler o livro? Porque nós não fizemos somente uma leitura simplesmente formal, para dizer, olha, nós fizemos a leitura. Nós estamos lendo e estamos checando com a nossa experiência. Irmãos, eu recomendo veementemente, enfaticamente, contundentemente, se você não adquiriu, adquira o livro. Eu sei que é difícil para nós, Dani, como homens, tomarmos a iniciativa nas nossas casas, espiritualmente falando. Mas dê um sinal para a tua família. Nós aqui na segunda-feira, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, não sei, nós vamos ler este livro aqui. Nós vamos ler, nós vamos comentar, nós vamos compartilhar da nossa situação baseado no que nós estamos ouvindo. Leia as referências bíblicas, porque o que nos dá a vida é o quê? A palavra de Deus. Então, cada referência bíblica, nós vamos lá. Aí vamos discutir o assunto. Ele falou da infecção do vírus, que está contaminando o mundo inteiro da iniquidade. Aí eu perguntei para minha esposa, será que nós não já fomos infectados? Será que nós já estamos totalmente com o vírus incubado em nossos corações? E aí ele não fala somente isso, ele fala o que mais? Quais são os sintomas de que você foi contaminado pelo vírus da iniquidade? Sabe qual é? O primeiro deles, o seu amor a Deus. O seu amor a Deus. Como é que você checa se você foi contaminado pelo vírus da iniquidade? Cheque o seu amor a Deus. Como é que eu vou checar o meu amor a Deus, irmão? O meu pensamento da semana inteira, quanto tempo eu dediquei para Deus? Você, pessoalmente, quanto tempo você dedicou para Deus? Quanto tempo você saiu da sua casa para fazer uma visita a alguém? Vamos pensar de forma prática. Durante essa semana que se passou, essa semana agora que passou, quanto você se lembrou de alguém em oração, alguém que pediu para você orar? Você orou por essa pessoa? Alguém chegou para você, Wanderson, ora por mim, por favor, eu estou precisando, eu estou passando uma dificuldade. E o Wanderson dá o quê? Dá o like, dá o joinha, bacana, eu vou orar por você. Ele chega na casa dele, o que é que ele vai fazer? Tudo menos orar por mim. Porque nós muitas vezes agimos dessa maneira. Porque nós achamos que o pedido que as pessoas fazem para nós não é importante. Então, irmãos, lembre-se que eu estou falando que nós temos que encarnar a palavra de Deus. Então veja se você foi contaminado pelo vírus da iniquidade. Outra característica, outro sintoma do vírus da iniquidade, sabe qual é? Sabe qual é? A falta de apreço pela Bíblia. Nós lemos tudo no mundo. Artigo científico, nós lemos livros filosóficos, nós lemos revista Cara, revista Veja, revista Isto É, nós lemos, o que mais? Me ajudem aí.
jornais, vemos televisão, vemos Facebook, Instagram, mas quanto tempo? Nessa semana que passou, essa semana agora, que está até findando hoje, qual foi o tempo que você e eu dedicamos para esse livro? Irmãos, percebem? Se nós não temos que começar a checar as nossas vidas e começar a balizá-la baseado naquilo que nós estamos ouvindo dia após dia, sábado após sábado, domingo após domingo, será que os nossos jovens não precisam começar a voltar novamente à Escritura Sagrada? Será que nós como pais não temos que começar a dar o exemplo para eles? Eu vou falar também um pouquinho disso daqui a pouco. Será que já não está na hora da gente começar a querer almejar de fato andar com Jesus e não se meter um discurso de andar com Jesus, de querer que os outros andem com Jesus e você fica sentadinho esperando que os outros andem, para que você fique contente, aí sim você vai fazer o que o outro tem que fazer, porque nós não queremos fazer, nós queremos que o outro faça. Por isso que eu disse, quando eu falei, o brasileiro é corrupto. Você aponta para onde? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Mas você não consegue enxergar para você que no seu dia a dia você está corrompendo. Você corrompe no seu trabalho, você corrompe na sua casa, você engana, você mente, você ilude, você manipula. Só que nós não conseguimos enxergar isso. Porque o vírus da iniquidade nos pegou. E pergunta para ela, eu estremeci, irmão. Porque isso, irmãos, é fator determinante do nosso progresso ou não. Paulo, nós temos que voltar, irmão. Nós temos que desejar, ansiar por esse livro. O que pode preencher, o que pode ocupar o nosso coração é a leitura sincera desse livro. Não é uma leitura formal, vazia, para cumprir uma tabela, porque os irmãos disseram que eu tenho que fazer. Não, não faça isso porque os irmãos mandaram você fazer. Você vai fazer isso porque tu é um crente. Você vai fazer isso porque tu é uma pessoa que Cristo te alcançou. É por isso que você vai fazer isso. É que eu estou só lembrando. Aqui eu estou só rememorando para você o que você e eu devemos fazer. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Senhor Jesus. Paulo estabeleceu, ou queria estabelecer, aos coríntios uma nova cultura. Os novos hábitos, novos costumes, novos conhecimentos, novas habilidades. Paulo estava apresentando aos coríntios algo novo, algo diferente da cultura na qual eles viviam, algo totalmente distinto, era uma contracultura dos hábitos que os coríntios estavam vivendo. A cultura, deixa eu ler aqui para você, eu anotei aqui o significado de cultura. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O nosso país, culturalmente, ele é um país corrupto. Culturalmente ele é um país corrupto. É assim? Quem leu história sabe disso. Aliás, nem precisa ler história, né? Nem precisa ler história. Ele é culturalmente corrupto. A corrupção, as grandes corrupções são acusadas. Nós apontamos as grandes corrupções. Mas as corrupções menores, o que é que nós fazemos? Aceitamos e as praticamos. Não é assim? Se é para o meu benefício, não tem problema. Cortar fila, me dar bem de alguma forma, nas costas do outro. Nós estamos corrompendo. Corrompemos e somos corrompidos. Porque é culturalmente aceito. Ele é tão aceito que nós falamos assim, fulano de tal roubou, mas fez. Tu quer uma mente mais corrompida do que essa? Olha só que mente corrompida. Fulano de tal roubou, mas fez. É como se a honestidade nos impedisse de fazer. Então, culturalmente, o nosso país ele é caracterizado pela corrupção. E aí você imagina Paulo chegar lá, aos coríntios, que eram culturalmente corrompidos, e dizer para eles, nessa cultura da vida da igreja, você não pode corromper. Você tem que ser honesto. Mas se eu for honesto, eu vou ser passado para trás. Seja passado para trás, mas seja honesto. Seja honesto. Você está devendo? Pague as suas contas. Não tem condição de pagar? Chegue na pessoa que você deve a ela e diga, fulano, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou pagar você. Mas o que é que nós fazemos? Nós desviamos da pessoa. Se é na igreja, nós nem viemos mais para a igreja. Porque nós estamos devendo. E eu pergunto para os irmãos, com essa conduta nós vamos reinar em algum lugar? Nós vamos ter alguma expressão, alguma manifestação do Deus a qual nós estamos servindo? Teremos, Renato?
Por isso que para nós é mais fácil, quando alguém vê a gente tropeçando, não, irmão, não olha para mim, não olha para Jesus. Não, eu tenho que olhar para você, porque Jesus está encarnado em você, Ele está habitando em você, você é responsável, eu estou olhando para você.